Amém, gente? Tudo ok? Ai, ai, ai. Glória a Deus, né? Só esperar o apóstolo Dantas entrar aqui para eu continuar. Prontinho. A pastora Mariana também está esperando aqui. Estou demorando um pouquinho para conectar a rede dela. Estamos na reta final já, gente, dessa aula. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês é para vocês praticarem, né? Para vocês crerem e praticarem. O que eu tenho dito para vocês, eu falei no início da live, para quem não chegou, para quem chegou depois, o profético não é difícil. O profético é simples. Às vezes a gente fica esperando num curso desse que eu vou ensinar a árvore da cambalhota, entendeu? Estrela cadente. Não vai acontecer nada disso, não. É na simplicidade da palavra que o Espírito Santo vai usando, né? E práticas espirituais, vida de oração, santificação, jejum, né? Arrependimento de pecado, perdoar as pessoas. Uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tinha dificuldade, eu estou perdoando gente que eu achei que eu nunca ia perdoar na vida, eu estou perdoando. Mas por que eu estou perdoando? Porque eu sou bonzinho? Não. Eu estou perdoando porque eu sou interesseiro. Eu estou interessadíssimo em Deus me usar. Então, é um game mesmo, né? Bom, o doutor Cláudio não entrou. Não sei se eu devo esperá-lo aqui. Alguém pergunta no grupo aí se o doutor Cláudio vai entrar, por favor? Acho que o grupo é aberto, né? Enquanto isso, eu vou tentando colar meu óculos aqui. Vamos lá. O doutor Cláudio apareceu aqui. Uma coisa que sempre tem que ter na tua casa, gente, ó. Aqui pode quebrar teu galho na hora de emergência. Pelo menos durante os próximos 20 minutos eu acho que eu consigo enxergá-los. Se eu me comportar, até o próximo óculos ficar pronto. Bom, todo mundo está aí. Só que eu vou ter que esperar o Super Bonder secar, senão vai arder meu olho. Vou ter que ficar com o velho mesmo, arranhado aqui na cara por enquanto. Como ouvir a voz de Deus? Como se constrói uma experiência de audição com Deus? Essa é o tema dessa terceira parte da aula. Existem várias maneiras de ouvir Deus. Tudo começa com a coisa mais simples do mundo, mas poucos são os cristãos que praticam.
e funciona. É perguntar a Deus. A gente não faz. Quer dizer, eu não tinha o hábito de fazer, né? Tipo assim, Senhor, tem a proposta para comprar aquele carro ali. O que o senhor acha? Senhor, me convidaram para ir no congresso. O que o senhor acha? A gente não pergunta para Deus. Por que a gente não pergunta? Primeiro, porque não é um hábito que nos ensinaram. E segundo, porque no fundo, a gente fica com a sensação de que Deus não vai ouvir nem vai responder. Então, devemos habituar-nos. Quem me ensinou isso foi o apóstolo Léo. Eu perguntei para ele como ouvir Deus. E ele falou, pergunta para ele. É a coisa mais simples do mundo. Você pergunta a Deus e ele vai te responder. Então, nós precisamos entender que Deus ainda fala. Que tipo de profeta seríamos se não acreditássemos que Deus ainda fala? Né? E para Deus falar, muitas vezes nós temos que cutucá-lo, perguntar. Né? Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Não é verdade? Agora, como é que funciona esse mecanismo? Você deve perguntar a Deus e esperar. Espera. Espera confiante que a resposta virá. Aí nós voltamos para a live, a penúltima live, a lei dos sinais. Né? A resposta virá de alguma maneira. Tudo fala. Né? Então, não fique esperando apenas a voz do Cid Moreira. Não, meu filho, eu ouvi a tua pergunta e estou aqui para te responder. Talvez a voz de Deus possa ser mais parecida com a voz do Tiririca, né? Abestado! Deus vai falar na linguagem de cada um. Se você é nordestino, você vai ouvir um cearês, né? Tô te ralando, meu filho. Olha lá, hein? Então, pergunte e espere. E saiba que Deus pode te responder na hora, mas ele pode te responder depois. Até quando você está disposto a esperar Deus te responder? Essa é a pergunta. Quanto tempo você está disposto a esperar pela resposta? Senhor, tem oportunidade para comprar um carro aí 30 mil mais barato. O que o senhor acha? Deus fica caladinho. De repente, ele está esperando você, analisando você. Deus ouve, Deus observa. Lembra? Deus ouve, Deus observa. Ele ama, ele ada. Então, ele está analisando para ver se você vai, já que Deus não falou nada, eu vou comprar esse carro. Aí você vai e compra o carro, quebra a cara. Quantos negócios nós já entramos na vida sem perguntar a Deus? Quantos relacionamentos nós entramos na vida sem perguntar a Deus? Quantas decisões nós tomamos na vida sem perguntar a Deus? Eu conheço pessoas, profetas, que até a comida que eles vão comer, eles perguntam a Deus, Senhor, o que eu posso almoçar hoje? Qual é a dica para hoje? Então, vai de cada um. Uma coisa que eu sempre digo, o nível do seu ministério profético está de acordo com o nível da sua dedicação e a sua renúncia. João Batista era um profeta que vivia comendo gafanhoto com mel silvestre, vestindo pele de camelo e morava no deserto. Tinha profeta que não renunciava tanto, mas João Batista foi chamado de maior dos profetas. Então, o nível da sua renúncia e o nível da sua postura. Né? Então, pergunte, espere e observe, porque Deus vai responder do jeito dele, muitas vezes de maneiras inusitadas. Por exemplo, você que é casado, eu tenho aprendido, ouça sua esposa, pensa num bichinho bom de falar a voz de Deus.
Deus usa... Elas são meio chatinhas, sabe? Mas Deus usa. Eu só queria testar se a minha esposa está ouvindo a live. Se ela tivesse, ela já ia gritar. Eu ouvi, hein? Deve estar ouvindo a live do concorrente. Às vezes eu estou pregando aqui, o cara, quando eu termino, ela está lá ouvindo a live do concorrente. Eu falo, filha da mãe. Mas mulher tem um discernimento, irmão. É terrível. A mulher fala, não fui com a cara do fulano de tal. Aí você fala, ai, é ciumenta, é antipática. A mulher fala, às vezes, assim, aquela mulher está de olho em você. Tu fala assim, ih, mulher ciumenta. Quando tu vai ver, ela estava certa. Tinha uma arapuca. Porque a mulher tem um sentido espiritual aguçado. Então, ouça a sua esposa. Ouça as pessoas. Às vezes, né? A profecia tem aquele filme que o Augusto Cury escreveu, né? Não sei que lá de sonhos, né? Filme muito bonito que ele escreveu. Quem já viu esse filme aí? Qual é o nome desse? Vocês não viram o filme, não? Augusto Cury? Quem viu? Ah, tá de brincadeira, gente. Nem você, Dantas. Então, vou ver o nome, porque isso aqui é recomendação. Tem que ver. Vocês têm que ver esse filme, gente. Esse filme é muito lindo. Tá na Netflix, se eu não me engano. Vocês sabem quem é Augusto Cury, pelo menos, né? Já é alguma coisa, já é avanço. Gente, o filme é extraordinário. Extraordinário. O Vendedor de Sonhos. O Vendedor de Sonhos. Então, essa história. A bateria do notebook está acabando. Deixa eu pegar o carregador aqui, gente, rapidinho. Vamos lá, vamos encarar. De batalha vem a vitória também. Glória a Deus. Esse filme é muito lindo, tá, gente? E ele vai falar sobre isso. Só um spoilerzinho, só um spoilerzinho. Um homem rico que ia se suicidar e quem vai resgatar a vida desse homem rico é um mendigo. E esse mendigo é quase um profeta. Depois ele vai contar a história dele. Muito forte o filme. O Vendedor de Sonhos. Então, pergunte para Deus, espere, observe, entenda que Deus fala de várias formas, né? Segunda maneira de você desenvolver o ouvir a Deus, através de aliança, de voto. Né? Você pode fazer um voto com Deus. Agora, uma coisa que eu sempre digo, voto é uma das coisas mais sérias que se faz. Né? Não fica... É igual aqueles crentes pentecostal que você abre a Bíblia do crente, tem 70 envelopes de campanha que ele pega para fazer, e nenhuma deles ele fez. Né? Não brinca com voto, irmão. Voto é arma poderosa. Voto espiritual. Então, você pode fazer um voto com Deus. Senhor, olha, se o Senhor falar comigo, eu farei isso, isso, isso durante um ano. Eu farei isso, isso durante 6 meses. Eu ofertarei não sei o que, não sei o que lá. Quando você faz o voto, você estimula a ação de Deus, mas Deus também vai esperar de você a sua fidelidade. Né? Então, você pode usar essa técnica para poder estimular o falar de Deus. E ele fala mesmo.
quando você faz um voto. Terceiro, aprenda a observar qual é a parte da Trindade que está falando. É muito importante isso, né? Porque tem vezes que é o Pai que está falando, tem vezes que é o Filho, tem vezes que é o Espírito Santo, às vezes não é nenhum dos três, é um anjo, né? Então, como você sabe que é o Pai? Geralmente o Pai fala através de uma voz muito dura, ríspida e curta e grossa. Por isso que a Bíblia diz que Deus fala na voz de trovão. É aquela voz mais assertiva, né? Então, você fala, Deus, posso fazer isso? Não. Não tem conversa. O pai, ele é muito direto, é muito objetivo no relacionamento. Raramente ele fala conosco. Quando ele fala conosco, é porque ele sabe que você já está no nível de maturidade de filho, está pronto para ouvir a voz dura dele sem se ferir. Mas é desses que se tornam os grandes profetas, né? Quando é Jesus que fala, geralmente você vai sentir uma unção de amor e compaixão muito grande enquanto ele fala. Então, geralmente, nós choramos, sentimos quebrantamento, nós sentimos proteção, né? Você sente a dimensão da voz, você fala, eu sei que é Jesus que está falando comigo pela maneira que está falando, uma maneira intercessória, uma maneira maternal, né? Uma maneira que envolve um coração, um sentimento. E o Espírito Santo, ele geralmente não fala através de voz. O Espírito Santo, geralmente, ele fala através de impressões, que é aquela coisa que vem no coração, né? Você fala assim, eu estou sentindo uma coisa forte no meu coração, que eu sei que é Deus que está falando no meu coração. Então, isso é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele também fala muito no campo da criatividade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o espírito da Grécia, porque o espírito da Grécia, que vem na teologia, no romanismo, na cultura que a gente tem na igreja evangélica hoje, que é uma cultura grega catolizada, ele vai exigir uma exegese e uma hermenêutica. Ele vai exigir uma explicação teológica. E muitas vezes essa exigência da explicação teológica para que faça sentido o que Deus falou vai fechar o portal da criatividade. E Deus fala na criatividade, né? Muitas coisas que você pensa que é uma imaginação, com o passar do tempo você vai descobrir que é uma profecia. Então você fala assim, não sei porquê, mas eu estou olhando para você, eu estou sentindo de falar, não sei o que, veio na cabeça isso aqui e tal. Está no campo da imaginação. Aí você fala porque você é doido, você é cara de pau, você já chutou o pau da barraca. Aí a pessoa começa a chorar e falar assim, como é que você sabia disso? Não sei, só sei que sei. Vou fazer igual o Chicó, né? Mas veio na imaginação. Agora, se você vem com muita racionalidade tentando entender isso, você não vai entregar o recado. Por quê? Porque você vai falar assim, não, isso é só um pensamento. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E o anjo, quando o anjo fala, geralmente você vê o anjo falando. Às vezes o anjo aparece da cintura para baixo, na maioria das vezes, do teu lado, em sonho ou em visão. Às vezes o anjo fala com voz, às vezes ele só te leva em algum lugar, ele te mostra, coloca pensamento na tua cabeça. Mas os anjos são mensageiros de Deus. Nós temos que fazer uma oração de renúncia, quebrando o pacto com Hermes. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Que é o mensageiro de Zeus, da hermenêutica, e colocando no lugar de Hermes o anjo Gabriel. Que Gabriel, ele é o Hermes verdadeiro. Gabriel é o mensageiro de Deus da Bíblia. E Hermes é o mensageiro de Zeus, o velocista com as pernas, com a asinha na orelha e no pé que nós vimos no desenho animado. Hermes é um deus grego.
Aí o cara bota lá na teologia, hermenêutica. Para quê? Para que Hermes traga para você as informações, as revelações. Então você tem que fazer uma oração de renúncia, dizendo: eu renuncio todo pacto involuntário que eu fiz com a hermenêutica, com Hermes, com Zeus, porque a teologia é baseada em Zeus. A palavra tel, ela não significa Deus. A palavra tel significa Zeus, né? Inclusive, o nosso Senhor nunca foi um Deus, né? As traduções o apresentam como Deus. Ele nunca foi um Deus. Ele é um Pai eterno, criador da humanidade e criador dos anjos e dos deuses. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é mais do que um Deus. O que é um Deus? Deus é uma divindade. Existem milhares de divindades. O nosso Senhor, ele é Deus sobre as divindades, ele é Senhor sobre as divindades. Mas nós acostumamos a chamá-lo de Deus, não tem problema, ele ouve. Só que nós precisamos entender que a palavra teologia, ela vem do grego Zeus, que é zeologia, o estudo de Zeus. E com ele todo o Olimpo vem junto. Com ele todos os deuses do Olimpo descem dentro das entrelinhas da nossa tradução do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi corrompido pelo espírito da Grécia. A gente tem que ter muito cuidado, porque Deus fala no Novo Testamento? Claro que fala. Mas tem muita coisa que poderia estar lá e foi também corrompida. Apóstolo, é possível corromper a Bíblia? A Bíblia é corrompida. Não é à toa que Apocalipse vai dizer: se alguém acrescentar alguma coisa nesse livro, ou retirar alguma coisa desse livro, sofrerá todas as maldições contidas nesse livro. Então, se está escrito isso, é porque isso é possível. Faz sentido para vocês? Então, a Bíblia, gente, entenda que a Bíblia é um mapa. O mapa, houve corrupções nas traduções, houve livros que foram retirados, houveram capítulos que foram retirados, né? Outros que foram acrescentados. A Bíblia foi totalmente ajustada para poder facilitar a manipulação do império, do governo católico, antes do iluminismo, para movimentar dinheiro, riquezas. E não é muito diferente depois que virou evangélico, não. Continua mais ou menos a mesma coisa, né? Então, nós temos que entender que a Bíblia é um mapa, mas ela não é todo o mapa. O Espírito Santo, ele explica a Bíblia. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia com o Espírito Santo do teu lado. E muitas coisas o Espírito Santo vai te falar e você não vai conseguir explicar com a Bíblia para ninguém. Por isso você vai ter que viver caladinho, você e Deus, na sua intimidade. Eu tenho certeza que tem coisas que o apóstolo Dantas pensa que ele não pode pregar. Assim como a Ângela, né, e todos vocês. Porque você fala: eu sei disso, Deus botou no meu coração, mas eu não posso pregar isso. Se eu pregar isso, vai dar ruim. Eu também tenho as minhas. Porque está claro na Bíblia, mas o cérebro, o inconsciente coletivo gregorizado do povo não vai aceitar. Então é melhor a gente evitar problema. Né? Uma coisa, por exemplo, eu, Ricardo, agora não fiquem chateados comigo, tá? Nós somos inteligentes, somos maduros, somos capazes de viver na divergência de pensamentos. Eu não acredito na doutrina da Trindade como se explica, que o Espírito Santo é a terceira parte de Deus. Eu acredito que o Espírito Santo é o próprio Deus se manifestando em nós através do seu Espírito. Qual a diferença disso? Na eternidade não haverão 3 tronos, 3 deuses. Na eternidade nós veremos o Pai, nós vemos isso em Apocalipse, veremos o Filho, mas não veremos o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tá integrado dentro do Pai. Então, a Ruach HaKodesh significa o Espírito do Santo.
É o Pai em nós, se manifestando através do seu Espírito. Então, não é a terceira pessoa da Trindade, né? Não é isso aí, Cláudio. Não é a pessoa da Trindade, mas ele existe? Existe. Você vai ver lá em 2 Coríntios 13:13, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Santo. Mas aqui está falando sobre 3 manifestações de Deus. Deus, na qualidade de Pai, o seu principal atributo é a graça. Aliás, Deus, na qualidade de Filho de Jesus, o seu principal atributo é a graça. Deus, na qualidade de Abba, de Pai, o seu principal atributo é o amor, o ágape. E Deus, na qualidade de Espírito Santo habitando em nós, o seu principal atributo é a comunhão. Ele veio para habitar no meio de nós. Então, na verdade, quando Jesus subiu, ele não mandou o inferior. Ele mandou o superior. Ele não mandou o igual. Ele mandou o superior. Ele falou, eu vou subir, mas o Espírito virá e vai habitar dentro de vocês. É o próprio Pai. Né? E na casa do Pai há muitas moradas, ó, várias moradas aí. Ó. Cada um de nós somos moradas do Pai. Então, o Pai habita em nós. Você vê o diálogo de Jesus com o Pai sempre. Né? E são 2 pessoas diferentes. Ah, mas ele falou, eu e o Pai somos um. Eu sei, eu e a minha esposa somos um também. Principalmente quando a gente está agarrado lá em cima. Somos um na questão de unidade. A nossa unidade é tão perfeita que somos um. Nós somos 2. Né? Então, é difícil de explicar, mas Jesus falou com o Pai na cruz. Então, tinha um aqui e tinha outro lá. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava tendo um ataque de esquizofrenia. Ele estava falando com alguém. Tinha alguém lá. Tinha uma outra pessoa lá. Não é verdade? Então, são coisas para a gente pensar. Gente, profeta pensa também, tá? Raciocina. Embora não seja uma aula teológica, e também não sejam... Aqui eu não estou definindo nada como verdade absoluta, só estou fazendo vocês pensarem. Bom, o profeta precisa ter a massa cinzenta livre para visualizar, através da criatividade e da imaginação. O espírito da Grécia vai exigir que tudo faça sentido, que tudo tenha razão. Mas você, com a mente criativa, você tem a capacidade de receber coisas que Deus pode te mostrar e materializá-la através de profecia. Bom, para finalizar, um outro assuntozinho aqui. O perigo, profeta de Deus tem um portal involuntário de acesso para Baal. Entenda, o mesmo canal por onde a profecia vem, o mesmo canal por onde a profecia de Deus entra, a profecia de Baal também entra. Por que será que Elias ele grita, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ou servis a Deus ou servis a Baal? Né? Ele falou, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Baal. Vocês estão cocheando entre 2 pensamentos, ou seja, existe na cabeça de vocês 2 linhas, uma puxando para um lado, uma puxando para o outro. Então, o cérebro do profeta ele tem uma porta que Baal acessa com muita facilidade. E isso faz o profeta constantemente sair do alinhamento. Por isso que o profeta precisa estar debaixo de uma paternidade apostólica. Para que o profeta alinhe o apóstolo, mas o apóstolo alinha o profeta. O profético e o apostólico são a pinça que andam juntos do hashi aqui, ó. Apóstolo e profeta juntos. Né? Então, João Batista perdeu a cabeça, né? Literalmente. Ele perdeu a cabeça antes de perder a cabeça. Né? Antes dele perder a cabeça, ele já tinha sido perdido a cabeça. Quando ele pergunta, Jesus é Jesus mesmo? Eu já falei isso para vocês.
Como pode? No ventre, ele reconheceu Jesus. No Jordão, ele viu o pai gritando: esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Viu a pomba descendo. Ele viu face a face e reconheceu, disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que olha como o espírito de Baal é tão poderoso. Quando ele entra na mente do profeta, ele entorpece o profeta, e o profeta ele deixa de ser um profeta de Deus e fica totalmente cego para a profecia. E se torna um profeta de Baal, um profeta de si mesmo, às vezes. João Batista, no caso, se tornou um profeta de si mesmo. Ele foi lá profetizar uma coisa que Deus não mandou e por isso ele foi decapitado. Ele foi entregar recado no lugar errado. Então, às vezes, você vai morrer porque você entregou uma profecia. Só porque Deus não mandou. Não é o fato de você ter recebido que você tem que entregar. Ouve, observa e executa, não se literalmente entrega. João Batista foi lá, entregou e perdeu a cabeça. Então, Baal, ele é um caçador de profetas. Por quê? Porque a Bíblia diz que os profetas sentavam à mesa de Jezabel. 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Asherá. Porque eram profetas. Eles simplesmente só se converteram para outro Deus. Mas eram profetas de Baal e de Asherá. Então, há essa competição no reino do Espírito. Para onde vão os profetas? Tem tanta gente que nasceu para ser profeta de Deus, o diabo rouba, leva logo para a macumba com 12 anos de idade. Com 11 anos de idade. Por quê? Porque tem uma mente profética. Se não leva para a macumba, leva para corrupção. Para ficar dando profetada na igreja. Para ficar manipulando gente para ganhar dinheiro. Para ficar entregando profecia de que arruma problema ao invés de resolver problema. Para virar estrelinha. Então, nós temos que aprender a olhar para dentro da nossa mente e perguntar qual é a voz, voltando ao início da nossa live. Já está acabando aqui, faltam 2 minutinhos. Qual é a voz que está falando comigo? É a voz de Deus ou é a voz de Baal? É a voz de Deus ou é a voz da serpente? É a voz de Deus ou é a minha própria voz? Da minha vontade, das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios, do meu ponto de vista, né? Então, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a confiar na voz de Deus, cuidado com a racionalização. O que a racionalização faz? É aquilo que diz assim, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não tem coisa da tua cabeça. Deus vai falar na tua cabeça mesmo. Não é no teu pé que ele vai falar, não, nem no joelho. Né? Bom, para finalizar, antes que caia aqui, o doutor Cláudio botou aqui, o inimigo consegue visualizar o DNA profético de uma pessoa quando ela nasce? Consegue. Consegue porque é um código no mundo espiritual. A pessoa, quando nasce, ela já saiu do terceiro céu, ela já passou pelo segundo e está no primeiro. Ela está totalmente exposta. Então, tudo é visível. Né? Tudo é visível. Como é que se percebe? Geralmente uma criança, a live pode cair a qualquer momento, mas geralmente uma criança, ela já começa a ter experiências espirituais. Então a criança começa a dar tchauzinho para anjo, né? A criança começa a ver demônio chorar. Aí a criança fala, mãe, quando ela começa a falar, eu sonhei com não sei o quê, eu vi a tia fulana. Aí nisso, a mãe não sabe lidar com a situação, comenta com a vizinha. A vizinha fala, a tua filha é médium, hein? Tem que levar ela para desenvolver. Isso aí, eu tenho um lugar para levar ela. Aí leva a criança lá para o lugar, aí desenvolve. A criança vai crescer no inferno.
até virar uma bruxa. Aí, quando está a bruxa formadinha, Deus pega e já traz pronto. Aí a pessoa chega na igreja cheia de dom já. O problema é que, geralmente, essas pessoas chegam com os dons. Os dons, Deus usa do jeito que são. Só que essas pessoas, os pastores erram porque eles aproveitam o dom, botam a pessoa para pregar, para dar testemunho, para ser usada. Legal, não tem problema nenhum. Só que não passa por um discipulado da palavra. Aí essas pessoas, elas não vão ter um caráter para sustentar o dom e se tornam esse monte de ex-satanista charlatão que fica por aí contando historinha, ganhando dinheiro, arrancando dinheiro do povo, né? Enquanto você que nasceu na igreja, nunca foi médium, nunca foi bruxo, mas sempre orou, jejuou, se consagrou, fez de tudo, fica sentado no banco escutando essa galera pregar. Por isso que eu creio que Deus pode levantar uma geração de profetas que sai de dentro da igreja. Não precisa vir lá do inferno. Deus não precisa pegar o... Por que durante muito tempo Deus pegou os macumbeiros e trouxe para a igreja e transformou em profeta? Porque a igreja não treinava profeta. Não tinha escola de profeta na igreja, então Deus tem que converter o macumbeiro e trazer o macumbeiro para ser o profeta. Foi a geração dos anos 80, anos 90, Ana Mendes, não sei quem, Rebeca Brown, não sei quem. Por quê? Deus tinha que pegar os caras lá do inferno, falar assim, ensina como é que funciona o mundo espiritual aqui na igreja. Mas agora nós estamos restaurando as escolas de profeta, onde pega um crente que nunca precisou passar pelo lado de lá, para ter intimidade com o sobrenatural e entregar o recado de Deus. Amém, gente? Que Deus dê uma boa noite para vocês. Leiam os versículos da aula anterior, por favor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E orem para que Deus abra o ouvido espiritual de vocês, tire os tampões. Infelizmente, falta 1 minuto para cair a live, mas quem quiser fazer pergunta, pode deixar as perguntas no grupo. Eu vou dormir porque eu estou acordando bem cedo, mas amanhã, assim que eu terminar minhas aulas, eu respondo todas as perguntas. Quem quiser deixar comentário, pode deixar também. Vamos interagir, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então, uma ótima noite para vocês e espero que vocês tenham aprendido. Amanhã eu também, de tardinha, eu boto as lives no YouTube e compartilho lá na playlist. Beijo, Deus abençoe.